Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que nunca irá nos desamparar. Que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinam que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra. E fazendo isso, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar. E assim sei que sempre serei perdoado por ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro. Que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de ti. E que um dia todos possam enxergar que sem ti não somos nada. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão Diego. E que Deus o abençoe. Amigos, caros irmãos, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma alegria retornar a esta casa, mais uma vez, com a finalidade de expor sobre a doutrina espírita. Quando a Lúcia me contatou, eu estava lendo o Livro dos Espíritos, e eu sempre gosto de falar sobre aquilo que naquele momento eu estou lendo, que de alguma maneira me tocou. Eu estava lendo aquele capítulo que inicia no item 330 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o retorno da alma ao mundo físico. E aquilo particularmente me emocionou, no sentido de que retornar, estar aqui no mundo físico para a alma, é algo muito, muito, muito importante e desejado. A doutrina espírita nos diz que, por mais desafiadora que seja a nossa vida, e por mais que seja difícil efetivamente nós estarmos passando por isso, por aquilo, por aqueles problemas que nesse momento nós estamos passando, sempre é uma oportunidade ímpar de estar aqui passando pelas situações que nós estamos passando agora. Ou seja, nós somos agraciados, fomos agraciados por Deus, pela divindade, por estarmos aqui conseguindo aprender nessa escola, que nos possibilita tantas oportunidades de crescimento. E sabendo, sobretudo, que cada oportunidade de esforço, de luta, que a vida nos traz, é uma oportunidade que nós temos de crescer enquanto espíritos imortais. Porque hoje nós olhamos a minha vida, olhamos a nossa vida e a gente encontra uma série de problemas. E sendo bem sincero,
estando no olho do furacão, estando no meio do problema, ninguém gosta de estar no meio do problema. Se você perguntar para mim enquanto passo por um problema, é claro que eu vou dizer, está ruim a situação. E esse está ruim, nesse momento eu vou chorar, vou reclamar, vou falar com amigos, vou procurar ajuda, vou procurar aquilo que efetivamente eu penso que me faça bem, que desejo que me faça bem. Mas, sobretudo, ninguém efetivamente gosta de, nesse momento, nesse instante, estar passando por problemas. Mas a doutrina espírita, e já vamos ler aqui os itens, a doutrina espírita nos diz o seguinte: cada oportunidade de crescimento que a vida nos dá pode chegar às nossas mãos por meio de dificuldades. Porque as dificuldades são, sobretudo, oportunidades de crescimento que a vida nos dá, fazendo com que a gente desenvolva a força, a garra e o esforço que nós necessitamos ter. Curiosamente, pessoal, eu estava ali sentado e abri aleatoriamente o Livro dos Espíritos e caiu sobre a finalidade da encarnação. Eu vou ler então para nós aqui, nós leremos também porque é muito importante saber. Qual a finalidade de estarmos aqui encarnados? E o Livro dos Espíritos nos fala. Qual a finalidade da encarnação para os Espíritos? Deus impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todos os problemas da existência corpórea. Isso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na criação da obra divina. Então vejamos, pessoal, quando nós estamos e somos chamados ao mundo físico, nós somos chamados a esse mundo físico para que a gente consiga enfrentar as dificuldades que em algum momento de nosso passado existência nós plantamos nas vidas nossa ou dos outros. Nenhum de nós que se encontra aqui nesse momento se encontra pela primeira vez nesse mundo físico. Cada um de nós tem existências, tem vidas, teve outras existências onde nós realizamos inúmeras outras coisas. E infelizmente, em inúmeros momentos, inúmeras vezes, nós nos equivocamos grandemente nessas existências. E a justiça divina não falha. A justiça divina não falha nunca. Aquilo que uma pessoa comete de errado na rua e ninguém fica sabendo, fica profundamente gravado na alma daquele ser, enquanto ele não resolve e não devolve aquilo que indevidamente ele se apropriou. Se eu, Diego, por exemplo, sair agora aqui desse centro espírita e achar um valor na rua que eu sei que pertence a alguém de vocês, pode ninguém perceber que eu vou estar pegando esse dinheiro. Mas aquela dívida daquele valor que eu tomei indevidamente de alguém de vocês permanece na minha alma enquanto eu não devolver para o seu legítimo proprietário. E é por esse motivo então que nós retornamos à vida física com algumas dívidas que no passado nós contraímos. Algumas dívidas são pequenas e nós pagamos sem sequer perceber. Quando nós, por exemplo, ajudamos a um amigo, a um conhecido, a um colega de trabalho, e muitas vezes nós estendemos as mãos generosamente para alguém, e aquilo é um ato de tanta naturalidade que até mesmo nós nos admiramos. Isso pode ser inúmeras coisas, mas também pode ser uma devolução, que a minha alma clamava e pedia no mundo espiritual, e eu hoje tenho a oportunidade de devolver. Então, por esse motivo, digo por mim, muitas vezes, nós nos incluímos em certos trabalhos voluntários, de atividade na caridade, e nós devolvemos e entregamos as coisas tão alegremente às pessoas, fazendo a generosidade, fazendo com que os outros sorriem, deem sorrisos, melhorem sua vida um pouco nem que seja, e nesses momentos estamos também devolvendo à vida aquilo que talvez no passado nós tenhamos feito de equivocado. Mas existem dívidas que chegam até nossa porta, que chegam de maneira mais amarga. As dívidas maiores, as dívidas que fazem com que a gente fique vermelho de vergonha, se nós soubéssemos aquilo que realizamos aquela pessoa no passado. Quando essas dívidas maiores chegam à nossa porta, batendo na nossa residência, aí efetivamente nós nos preocupamos. Porque a dívida maior, o débito maior, quando chega até nós,
e chega até nossas vidas, normalmente faz com que a gente tenha que se mexer. Normalmente faz com que a gente tenha que alterar hábitos, ou que a gente tenha que realizar aprendizados que até o presente momento não realizamos. E recentemente falei, numa outra casa espírita, que aquela pessoa, aquele indivíduo que muitas vezes nos traz o problema, e que nos causa contrariedade, nos causa problema, nos causa aflição, ele propriamente dito não é o problema especificamente. O maior problema se encontra em nós mesmos, porque nós temos em nosso coração e em nossa vibração a dívida, a carência e a necessidade de devolver à vida aquilo que aquela pessoa venha nos cobrar. Então, muitas vezes, a pessoa que nos pede algo e que nos incomoda, a pessoa que nos torna paciência, por exemplo, poderá ser alguém que no passado nós mesmos tenhamos feito mal a ela, fazendo com que ela hoje nos busque, procurando aquilo que nós retiramos dela indevidamente. E é por esse motivo que, nessas circunstâncias, o problema se transforma o problema é tão agudo, porque quando nós temos a culpa e a necessidade de devolver uma dívida que nós contraímos em face a alguém, normalmente aquele coração vem ferido, porque energeticamente nos reconhece como aquele que causou mal àquele irmão, que causou dívidas, que causou problemas àquele irmão. E quando ele nos bate a nossa porta, ele nos causa sempre ou normalmente algum estranhamento, alguma dificuldade, algum desafio. Mas dito isso, vamos dar uma olhada no item 330 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos reconhecem a época em que terão de se reencarnar? Resposta: eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retornar ao corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então vejamos, pessoal, o Espírito, estando aqui encarnado, como nós estamos, ele se esquece de várias questões, de várias necessidades encarnatórias que ele tem. Nós mesmos aqui estamos e certamente nós não sabemos inúmeras necessidades que a nossa alma imortal tem. Mas nós estamos aqui encarnados para nós enfrentarmos e aprendermos muitas dessas questões que nós ainda não aprendemos. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, quando ainda não reencarnou, enquanto ainda está em erraticidade, o espírito sabe exatamente as necessidades que ele tem, sabe exatamente das dívidas que ele contraiu, sabe exatamente que tipo de pessoa deve estar em sua vida, porque essas pessoas, em especial aquelas mais problemáticas, são professores muito eficientes que a vida coloca em nossa vida. Porque pensem bem, pessoal, um amigo, ele nunca nos dirá um defeito nosso na nossa cara, porque ele teme nos ofender. Mas às vezes uma pessoa que ainda não é nossa amiga, ela nos falará na nossa frente, na nossa cara, algo de errado que nós realizamos. E isso é algo importante de nós considerarmos, porque também aí a gente tem condições e oportunidade de aprender. Então, quando nós nos encontramos no mundo espiritual, nós reconhecemos que nós temos inúmeras necessidades de aprender. E como o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, e esse mundo físico é mas é uma importante escola, nós solicitamos para retornar ao mundo físico para aprender todas aquelas virtudes que nós não temos. Então é por esse motivo que eu, por exemplo, Diego, posso ter pedido no mundo espiritual para ter a paciência desenvolvida em minha existência. Mas a paciência é uma aquisição. A paciência não é um livro, não é uma caixa que eu entregue a alguém. Alguém que peça paciência não receberá uma caixa de presentes. Alguém que peça paciência receberá, na sua vida corpórea, as oportunidades necessárias para desenvolver a paciência em sua existência.
E é por esse motivo então que eu, por exemplo, ao pedir paciência, posso encontrar em minha existência inúmeras oportunidades de exercitar essa paciência, por meio de pessoas, de situações que irão fazer com que eu chegue até o limite da minha paciência e faça com que, dado momento, eu desenvolva essa virtude que até hoje eu não tenho. Mas pode ser que eu peça, em algum momento da vida espiritual, para desenvolver a mansuetude, porque eu não tenho uma vírgula de mansuetude na minha existência, porque eu não tenho paciência, não tenho calma nenhuma, e a vida, por esse motivo, me oferecerá situações e pessoas que desenvolverão em minha alma essas virtudes. E assim é a vida. Nós pedimos tanto por calma, e digo por mim, eu peço tanto por tranquilidade, mas o Espiritismo veio a me ensinar, e ensinar a todos nós, que, na verdade, ter calma na vida e ter paciência na vida é desenvolver dentro de nós as forças necessárias para reagir de forma branda e serena, da melhor maneira possível em nossa existência. Então, o ser humano que desenvolveu no seu coração a mansuetude, aquele que desenvolveu no seu coração a paciência, ele talvez efetivamente não cruzará por essas pessoas que especificamente lhe desenvolverão a paciência, porque ele não necessita mais desse professor, porque ele já passou da primeira, da segunda, da terceira série. Mas também, sobretudo, porque ele, ao viver no seu cotidiano, ele já consegue ver nas pessoas não apenas aquilo que lhe torra a paciência e que lhe incomoda, mas também enxergar nas pessoas aquilo que são virtudes e boas ações, boas coisas, e que todos têm. Digo com tranquilidade, quantas pessoas são profundamente portadoras de tantas virtudes, de tantas qualidades, mas eu muitas vezes somente enxergo os defeitos. E isso é uma coisa minha, isso é minha cegueira. Isso é cegueira, pessoal, porque na verdade o pior cego é aquele que, estando perante os desafios e as situações, não consegue compreender exatamente o que aqueles desafios lhe proporcionam em sua vida. Então, o espírito, enquanto ser que se coloca a caminho do desenvolvimento, da evolução e da perfeição, é aquele que aprende a enxergar o mundo tal qual ele é. Feliz daquele que consegue olhar para seu irmão, que assim como ele próprio é repleto de dificuldades, de lutas, feliz daquele que olha para o seu irmão e consegue ver a capacidade que aquele irmão tem de ser luz também em sua própria vida. Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades bastante grandes. Muitas vezes eu passei por dificuldades bastante grandes. E a pessoa que me estendeu a mão, ou a única pessoa que me estendeu a mão nesses momentos, muitas vezes foram aquelas pessoas que eu mais critiquei. E nisso nós temos um ensinamento que a vida me trouxe, mas que a vida traz para cada um de nós. Porque nessa escola, ninguém se furta de aprender. Ninguém evita, ninguém se nega a aprender. E aquele que se nega a aprender, acabará ele próprio se condenando a passar sempre por aquelas mesmas experiências, mesmas vivências, até que o aprendizado seja finalmente realizado. E assim a doutrina espírita que nos ensina e que nos auxilia a compreender que Deus é bom, que Deus é Pai, mas Deus nos dá os ensinamentos, Deus nos dá os instrumentos, Deus nos dá a oportunidade de enfrentar. Deus não é um pai assistencialista que tira do filho as oportunidades de crescimento. Deus é aquele que nos oferece a cruz exatamente do tamanho que nós necessitamos e podemos enfrentar. Porque Jesus carregou a sua cruz em situações extremas, porque podia e conseguia, mas nós mesmos carregamos as nossas, muito menores, mas elas são menores ainda dentro de nossa capacidade de enfrentar e de lutar essas mesmas dificuldades que nós precisamos enfrentar nesta que sai entre nós. Eu gostaria de ler um item bastante importante do Livro dos Espíritos que diz assim: os espíritos amigos
que nos seguem durante a vida são por vezes os que vemos no sono, que nos testemunham a sua afeição e que se nos aproximam com feições conhecidas? Essa pergunta é muito interessante, porque o sono, pessoal, ocupa 1/3 de nosso dia aproximadamente. E durante o descanso do corpo físico, aqueles irmãos que nos amam, familiares que desencarnaram, amigos que sequer nós conhecemos desta existência, muitas vezes nos visitam, nos trazendo a sua amizade, nos trazendo força, nos trazendo seu ombro amigo, fazendo com que as nossas lutas sejam nos auxiliando em nossas lutas, nos auxiliando nos momentos de amargura, fazendo com que a gente se fortaleça. E aí Allan Kardec pergunta: são espíritos amigos esses que vemos durante o sono? Resposta: muito frequentemente o são. Eles vêm visitar-vos, como ides a um prisioneiro sob chaves. Então, dizendo a respeito disso, e já me encaminhando para o encerramento, quero dizer, portanto, que a oportunidade de estar aqui nesse mundo físico é ímpar. Cada um de nós pediu a divindade inúmeras vezes para estar aqui. Ao longo de muito tempo nós solicitamos ao mundo espiritual que nós pudéssemos estar aqui, passando pelas experiências que nós passamos hoje. Porque essas experiências são profundamente importantes para a nossa alma enquanto espírito imortal. Nenhum de nós está aqui sem que tenha havido um planejamento para que estivéssemos aqui, para que conseguíssemos enfrentar as lutas que hoje enfrentamos. Mas, sobretudo, cada um de nós tem a força, a condição de superar e enfrentar cada um dos problemas que nós vivemos hoje. Então, por esse motivo, que cada um de nós possa agradecer pelo dia de hoje, que possamos agradecer pelo minuto de estarmos aqui, que possamos agradecer por essa casa espírita, que possamos agradecer por conhecer a doutrina espírita, que faz tanta diferença em nossa existência, que possamos efetivamente trilhar o caminho do bem. Mas nós sabemos que o caminho do bem é para todos, e cada um anda nesse caminho na sua velocidade. Alguns de nós andam muito rápido, outros menos rápido, outros param, outros dão alguns passos para trás. Mas o simples fato de estarmos na direção correta significa dizer que em algum dia, em algum momento, nós chegaremos à paz do espírito e ao momento que tanto desejamos, que é aquele momento em que teremos superado essas dificuldades maiores que a vida coloca em nossas vidas. Por esse motivo, então, já encerrando, que a nossa vida possa ser, então, um motivo de alegria para nós. Se o momento de hoje é um momento de tristeza, que a gente possa se valer da oração para contatar a Deus, para contatar a Jesus, para contatar os bons espíritos, que a gente possa se valer dos instrumentos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição para que a nossa vida seja mais tranquila, mais equilibrada, o próprio Evangelho no lar, mas que possamos, sobretudo, ter fé, porque nada nessa vida é para sempre, nem mesmo a vida física é para sempre. Nós hoje estamos aqui e nós não sabemos o dia em que partiremos, mas no dia em que nós partirmos desse mundo, que a gente possa ter a alegria de ter feito o melhor por nós e pelos outros, que a gente possa ter a alegria de ter saído aqui desse mundo carregando melhores bagagens do que trouxemos em outro momento em existências passadas, e que possamos nós sempre manifestar a nossa alegria por estar aqui nesse mundo físico, que tantos desafios nos traz, mas que também nos traz tantos motivos para sorrir. Se nós tivermos efetivamente essa visão que o Espiritismo nos traz, de compreender que a vida é um bem sem valor, de valor inestimável, porque nós podemos, sobretudo, fazer da vida o que bem quisermos fazer dela. E amanhã, quando nós acordarmos da nossa noite de sono, que a gente possa ter a alegria de escrever mais uma página no livro de nossa existência. E ao escrevermos essa página, que possamos sempre optar por aquilo que efetivamente fará bem para nós e para os outros. Porque nós podemos fazer exatamente aquilo que desejarmos de nossa vida. Mas necessariamente nós devemos abraçar as responsabilidades de nossas escolhas, que são sempre nossas, e que Jesus, sabiamente, nunca evita que nós
que a gente não colha os frutos que nós mesmos plantamos. Então, por esse motivo, agradeço profundamente a todos e que essa mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem da reencarnação, que é a mensagem do retorno à vida física, que essa mensagem possa permanecer em nossos corações. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós temos muito o que fazer, nós temos muito o que realizar. E se nós estamos aqui nesse mundo, nessa vida, e nós recebemos algumas incumbências e algumas dificuldades, é porque nós temos condições de vencê-las. Nenhum de nós recebe algum desafio, alguma luta, que não tenha condição, que não tenha capacidade, que não tenha a habilidade de desenvolver, de superar e de efetivamente ir além e fazer o melhor hoje e sempre. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram transmitidos pelo nosso irmão Miguel. Possamos meditar sobre o tema que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Coração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de partos e solicitamos a ordenação